Bom, então agora, doutora Maria Estela, bom dia, tudo bem? Nós vamos então dar início aos trabalhos da manhã de hoje, dando bom dia. Não nem dei bom dia antes, né? Mas dou bom dia agora, qualquer hora é hora. E vamos ao senhor secretário para o pregão dos processos, observada a ordem regimental. Com início a sessão dos processos físicos, designada para as 9 horas. Há uma inscrição para sustentação oral feita na sessão. É no processo número 10 da pauta. É no AP número 1918-2009-026. Relator, doutor João Bosco Pinto Lara, revisora, doutora Mônica Sete Lopes. Agravante é Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras e agravados Messias Francisco dos Santos e outros, Rui Alexandre de Oliveira Saldanha e Fundação Petros. Inscrito para a sustentação oral, doutor Rui Alexandre de Oliveira Saldanha, em causa própria. Ele é o segundo agravado. 10 da pauta. 10 da pauta. Inscrição em sessão, não é isso? É processo físico. Bom dia. Bom dia, doutor. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Sentindo o senhor desembargador Um minutinho João Bosco. só, doutor. Um minutinho só. Minutinho só. Primeiro ele vai falar a súmula do voto, que pode facilitar a sustentação do senhor. É a nossa praxe aqui é essa, tá? Ok. 2 minutinhos. É porque a gente tem o hábito, nós todos, quando o advogado se inscreve, exceto quando se inscreve em sessão, que é um direito dele, a gente dá uma estudada no caso. Eu não tive chance de fazer um minutinho. O senhor é Ele agravado. é causa ele é própria. agravado, em causa própria ele é agravado. Causa própria, ele é o própria. doutor Rui Alexandre Oliveira Exatamente. Saldanha. A palavra ao relator, então. Eu estou conhecendo o agravo que é da executada e estou negando-lhe provimento. O senhor aguarda o primeiro voto divergente, doutor? O voto interessa a Vossa Excelência? Interessa? Interessa, eu estou negando provimento. O caso é simples, porque essas coisas são assim mesmo, a gente está acostumado com isso. Esses critérios de apuração de cálculo de complementação, isso não acontece só na Petrobras, acontece no Banco do Brasil, eles são muitas vezes insondáveis. Quer dizer, os critérios são explícitos e estão na lei, mas quando se passa lá para dentro, eles aplicam critérios que a gente não entende. Então, é normal acontecer isso. Então, a Petrobras está insistindo aqui, é normal que isso aconteça. Então, eu estou conhecendo e ganhando provimento. O senhor aguarda o primeiro voto divergente? Eu acompanho o relator, doutora Maria Estela. De acordo, a unanimidade prevalece na forma proposta pelo relator. Depois, o senhor vai ter acesso ao voto integral, negando provimento. Ok. Certo? Não se dispensaria a minha apresentação? Sim, está dispensado. Obrigado. Costuma melhor não falar, pode falar uma coisa e pode mudar de ideia. Eu não aconselho a falar, não. Não é verdade, doutor? Juiz, cabeça de juiz, ó. Não, Cabeça de juiz é tão insondável quanto os cálculos lá. Se a senhora me permite, é só um detalhe. É o seguinte, a minha condição é um pouco diferenciada dos demais. Sim, O que existe entre eu, Petróleo Brasileiro S.A. e Petrobras, Fundação de Seguridade Social, existe um contrato perfeito e acabado, celebrado em 21 de janeiro de 1976. É antigo, eu fiel. Tá? E a opção foi concomitante. Ou eu assinava o contrato de trabalho ou eu assinava a minha filiação. Pois bem, assinei. O que acontece é que em 2007 houve, existia uma disparidade horrorosa em termos salariais entre o mercado e o que a Petrobras praticava. Então ela fez um acordo Nós com o conhecemos. sindicato e de lá para cá a paridade salarial foi para o chão. Inverteu-se. A gente conhece isso, os acordos, né? Então, Tá, mas assim aí prevaleceu, tá. tá? Ok. Bom dia Vamos para o aguardar senhor, o boa voto. sorte, vamos aguardar. Tudo bem, só aguarda lá. Bom, eu só queria ter uma notícia aqui que o... Qual, o 25? Peraí, 25 é retirar de pauta. É o 25, não. Eu vou te... só... 100, não? Não. deixar ele aqui. Não é o Deixa 25, não. É o 28 da pauta. Você pode fazer igual um rabo, dar uma ruidinha. Vou retirar.
Não, 28 é suspeição. Eu coloquei No aqui. 28 da pauta, o 28 da pauta, só, não sei se tem alguém para sustentar aí, não deve ter não, né? Eu vou retirar ele de pauta em razão de suspeição superveniente. Doutora Maria Estela, como eu vou... É aquele da... 28, não é 25, não é não? É 25? É 1100, 2012? Não, tá, mas o quê? Mas aqui, eu tô olhando na pauta do PJE? Tô olhando deve na ser. pauta do PJE. Agora estou na pauta certa. Se fossem dois. Não. Agora eu estou na pauta. Retirar de pauta 25. É. Então, é físico, é. Tá, eu vou retirar de pauta em razão de suspeição. E como eu entro de férias, vai distribuir no próprio gabinete. É um calor danado. Ah, tá. Tá bom? Tá bem? Tá muito quente. Porque aí redistribui lá, doutor. Essa chuva, ela vem atrás do mormaço. É um da exceção de pré-executividade, é. É porque como nós estávamos só... como a opção primeira era de não conhecer, porque a exceção de pré-executividade, eu tenho uma suspeição aí do motivo de foro íntimo, que eu estava até superando porque era coisa automática, não é coisa grave. Mas se eu tenho que valorar a prova e valorar a mérito, então aí eu vou me dar por suspeita e... Sei, às vezes vem a mesma coisa e prevalece mesmo. Mas de qualquer forma, para valorar, eu não tenho condição. Não. Valorar a prova nesse processo eu não tenho condição, não. Para um lado ou para o outro não dá. Se fosse automático, tudo bem, que aí não conhecer não tem problema. Se superar o conhecimento. Eu não tenho nem como valorar a divergência. Eu não tenho foro íntimo para isso. Então vai retirar de pauta. Suspeição. Tá? Tá bom. O João... Aí o conhecimento também vai voltar na depois. Vai voltar tudo, aí vai voltar tudo. depois. Volta tudo. Estou retirando de pauta. Que aí o Alexandre pega o processo. Tá bom? Posso? Processo número 7 da pauta é o AP número 918-2014-005. Doutor João Bosco, relator. Doutora Mônica, revisora. Doutor Rogério Geraldo Carvalho, ausente. O 7. Eu conheço, ele não está aí, não. Não há divergência. Há divergência, doutora Maria Só Estela? ressalva o entendimento contrário à súmula 45. Ressalva da doutora Maria Estela, contrária à súmula 45. Eu estou achando que tem um provimento parcial apenas na questão da Previdência, não é isso? Para determinar que a multa de mora achando também ali. prevista na lei decidirá sobre o tributo na Não, não, obrigado, João. É isso Pra me mesmo. tirar daqui e pôr para Bom, cá. agora vamos à pauta normal, então. Processo de que é relator doutor João Bosco, eu sou revisora, terceira votante, doutora Maria Estela. Do número 1 ao 9 da pauta, não vejo nenhuma anotação de divergência minha, pelo menos. 1 a 4? 1 a 9. 1 a 9. O 4 eu vou querer vista dele, tá? Vista do 4 Eu para... não entendi do que a Vale recorreu. Vista do 4 para a doutora Maria Estela. Talvez até na sessão mesmo eu resolvo. Não, tudo O bem. 3. O 3. Esse aqui é o que esteve no TST? 4? É do... Não, né? Não. Esse Não. aqui vem lá de Aimorés. Pois é, de Sindifer, né? Por que a Vale recorreu? Porque da questão da exceção de incompetência, né? Porque se a Vale recorreu da exceção, Mas acho que ela não recorreu. é porque aqui consta como recorrente no cabeçalho. Pois é, mas ela recorreu. Gozado, eu até olhei isso, viu? Porque no relatório fala só mesmo do recurso ordinário do sindicato. Quer ver, Maristela? Vamos resolver de uma vez. Porque se tiver recurso da Vale com antecessão, às vezes foi uma falha lá do minha, o 4 da Às vezes pauta. é o cadastramento que É tem só o Lívia chegar aqui, gente, meus votos começam a desaparecer. Eu não peguei. Olha, se você quiser, você pode vir aqui pro meu lado. Os dois são da Vale. Eu não peguei. Porque o 3 O 3 está certo, o 3 está dando incompetência. Ela vai embora, os votos ficam todos em cima da mesa. Ela chega, senta do meu lado. Tá vendo como é que é a vida? Você não falou nada ainda, você nem nada. Ela tá, porque o voto de boas-vindas, de bom retorno. Timidamente. O voto de bom retorno para ela é esse. Né, Olívia? Nós já topamos cedo na garagem hoje. Deixa eu ver uma coisa aí. Porque ela falou que estava fazendo. Ela falou que estava fazendo audiência. Estava muito feliz lá nas audiências. Estava gostando. É divertido a audiência depois mesmo que passa. Tem muitos casos para contar.
animado. É animado. Dá até perguntar nas fotos. Minutinho. Bom, tá aqui tem recurso. Sabe que não tem recurso da Vale? Ah, então é o Ele cadastramento deu que veio atuação. errado. É. Aí Não tem, eu vou mandar corrigir isso aqui. Aí eu tô de Tem acordo. recurso da Vale, não. Sentença, recurso do Sindifer. Aqui, ó, sentença, depois vem o recurso do Sindifer. Ó, sentença, recurso do Sindifer e contra razões da Vale. É, o Vitor anotou aqui a... Vitor, você corrige, tira, por Anotou pra favor, corrigir, essa é. a Vale. Então aí desse- prevalece, contra se razões da acompanha. Vale. Parece agora o 3. O 3. Por que não dá a competência de uma das varas? Tem um seu que foi assim, Mônica. Eu também tô. Vitória? Não. É Coronel Fabriciano. Tá extinguindo, né? Ele está extinguindo o Eu tenho 2 na pauta. pauta desse, né? E a solução é diferente. Aqui, ó, 2, é. Três. Eu estou determinando para Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Você fala o 3, esse do Sindifer? É do Sindifer também. É Uai, porque vocês são de competência territorial. pois é, mas está alegando para... Declinando para É porque, sabe o que é? Porque tem aqueles casos de vitória, não é isso? Em que a Vale alega vitória. Então, nos casos de vitória, eu combinei com o pessoal do gabinete, falei assim, eu vou extinguir isso. Se quiser que vá propor ação de novo lá em Vitória. Agora o Coronel Fabriciano, Os 2 meus estou determinando para Coronel Fabriciano. então vão remeter para Coronel Eles prestavam Fabriciano. serviços em Valadares e Ipatinga. Patinga, é. Aí, já tive que ir para Fabriciano. E esse outro aí, hein, o 5, que eu estou extinguindo também. Também é a mesma coisa, só que aqui é um pouco diferente, porque é Nova Era e Conselheiro Pena. Conselheiro Pena é lá no... Nem sabia onde é que era Conselheiro Pena, fui olhar onde que é. Nova lá Era, no- qual que é a no jurisdição de Nova Esplendor. Nova Era deve ser Fabriciano. Não, que é pertinho. Nova Era deve ser o João Molevade. Mais perto de Molevade, é. Praticamente Olívia, quer dizer, você teve Fabriciano, não teve? Eu tive em todos os lugares, eu estudei muito. Teve o João Molevade. E você teve o João Molevade também? Também. Escuta, Tá na outra. escuta aqui, então vou fazer o seguinte, pode deixar, nós vamos conferir isto e mandar para uma das delas, varas que esteja na competência. Então aí Pronto. depois acerta na certidão É. lá com a secretaria. Não, eu estou brincando com ele, mas uma coisa curiosa, esse agravo de petição de ostentação oral, que tinha uma inscrição, que é de uma concessionária de automóvel, eu me lembro que eu olhei ele ontem à tarde, ele sumiu aqui. Não, mas não tem problema, ele está na tela e já foi votado. É o 7. É o 7, foi unânime recreio. já foi unânime. Vamos lá, Eu sei, mas ele sumiu. Ele sumiu daqui, ó. Se quiser, Não, esse é aquele da Petrobras. Ó, então tudo bem. Não Tudo está bem, de obrigado. baixo aí, não? Não, tá não, ele sumiu. A Olívia pegou para ela. estou satisfeito com Quem os te dedos, ama, agora. né? Ela está querendo mais para... E o 6, o 8, o 9? Dona Moraes, entra contra a União. No 11, Responsabilidade objetiva. no 11 tem uma... Eu fico vencida na questão relativa aos minutos. Nossa Senhora. Aí doutora Maria Estela acompanha o doutor João, não é isso? Então aí prevalece por maioria dessa forma. Tem 2 APs do doutor João, eu não tenho divergência, doutora Maria Estela? PROPS, né? É a PPS. Agora são os processos de que eu sou relatora, doutora Maria Estela revisora, doutora Olívia é terceira votante. Número 14 não tem divergência. Número 15 é opção. Primeira opção. Deixa eu só anotar aqui, que senão depois vai confusão. Primeira opção. Do 16 ao 21 não vejo divergência da doutora Maria Estela. Nem minha. Então prevalece na forma... Aqui, mas o 20 não tem IRR, não? O que é o 20, hein? Todo, mas ele tem, página 3, deixa eu ver aqui o que é. Está até destacado. Deve aqui ser... no Deve, voto. é. 394. Você sabe o que aconteceu com o Jota? Ela desistiu dela? Não, deixa eu explicar.
Aí outro dia 394? É, a 394. Aí o que o ministro Márcio falou? Ele falou o seguinte, não, eu não mandei para vocês para não suspender, porque no despacho eu não estou falando para suspender. Então acho que a gente julga, se for o caso, eles param lá. Estou de acordo. Tá de acordo? Se for o caso, Melhor. deixa para lá no recurso de revista. Tá bom. Tá bom? Então aí, de fato, aí eu fui ler o despacho, realmente o despacho dele não fala para suspender. Eles não são explícitos É, nisso, não, mas então como- ele podia como ser eles fazem explícito, né? referência a um parágrafo do artigo lá, eu É. entendo que está suspenso. Mas vamos ver o que o Ricardo, porque de qualquer forma não Não, mas veio tá bom, se ainda viesse. aquela notificação que o Ricardo, né, que o desembargador Ricardo Morralen, primeiro vice-presidente, vamos tratar ele com respeito e manda. Então eu acho que, enfim, por isso que eu pus aí marcado, porque vai mostrar para vocês que eu tinha visto. 21 da pauta. Tá bom. 22 da pauta tem uma divergência da doutora justa Maria causa. Estela sobre a justa causa. Doutor Olívio. Eu também voto pela reversão da justa causa. Tá. Então eu fico vencida, prevalece o voto na divergência e eu adapto. A causa, né? Tudo bem. Também. O valor da condenação vai ser alterado. O valor da condenação. Deixa eu ver esse processo. Remanesce outras coisas? Deixa eu ver. É o dos fios, né? É. Tem integração de aluguel de veículos? Ah, pode manter o valor por ainda compatível, não pode? Eu acho mais fácil, porque tem outras condenações. Tá? Então aí mantém a condenação, prevalece a divergência, eu fico vencida. Deixa eu ver aqui agora, peraí. 23 da pauta, tem divergência. Eu fico vencida. Doutora Maria. Doutora Olívia fica vencida, então. No 24 da pauta não tem divergência, 25 da pauta já foi, 26 e 27. Ok. 29 da pauta tem uma O divergência. 28, ele está marcado, mas Ah, a pessoa tá. ficou em dúvida. Mas Ah, não tem tá. divergência. Não. 28 não tem divergência, 29 da pauta tem uma divergência da doutora Maria Estela. Pôs um voto da MMX, esse é da MMX? Não. Esse aqui é outra coisa. VIT, Serviço Auxiliar de Transporte. Ah, é a mesma hipótese, questão. né? É a mesma questão. Doutora Olívia, Com a relatora. prevalece o voto da relatora vencida, doutora Maria Estela. O 30 da pauta, doutora Maria Estela, é um AP, não vejo divergência. Agora os EDs, há alguma divergência? Deixa eu ver se eu Eu tenho um ED com efeito modificado. Também tem eu uns. pedi para mandar para os gabinetes. É um que era uma questão de admissibilidade. eu do também recurso. tenho alguns. Eu vou chamar a atenção. Tô de acordo com todos. Quer dizer, o da doutora Maria. 430 de acordo. 1430 da doutora Maria Estela. Todos viram? É o único dela que está aqui, ó. É o mesmo. Não, né? esse é o 720. 1430. 1430 Não, tá certo, tá certo. tá certo. 1430. Os meus que têm essa questão do conhecimento estão no outro. Então tá, prevalece então a unanimidade. Vamos à pauta dos. 5 minutos. Tem 2 ADs meu também. Estão unânimes. Então tá bom, né? E ontem tinha uma. Todos os seus colegas, ele quer ser menos processo. Resumo da obra. Do hoje. Vários dele, inclusive com esse aqui que está sem nada feito.
desliga, então pode mandar ligar. Esse ar, ele vem aqui, ó. Desliga o ar? Liga, então desliga. Desliga o ar. Não precisa desligar, não, mas Pode diminuir o ar um pouquinho? grauzinho. Acho que tá Grau. frio, o doutor Olívia tá falando. Porque vem aqui. Aí não, aí vocês não sentem. Já dá uma? Como é que é? Faltam 2 minutos. 3. Não, faltam mais. Faltam. Ah, não, 9h30. 9h30, 9h30. Tem alguém aqui? Só tem ED nessa sala. Ah, é? A primeira sessão é só de EDs, né? Vamos fazer os EDs todos? Porque tem uns da minha sessão que a próxima sessão... Deixa eu abrir aqui, peraí. Nossa, do Dr. João Bosco tem 21, pareceu muito. De ontem para hoje. Uai, é mesmo. Você fez ED de mais um? Ontem tinha 4. Não, Olívia. Eu estou olhando. Não, você está olhando outra Tô coisa. olhando outra coisa. É. Tem 4 mesmo. Bom, aqui, então, 9h30, a sessão de 9h30, são só EDs da doutora Olívia, né? A divergência? Eu estou de acordo. Estou de acordo. Então, prevalece a unanimidade. Tem uma sessão de EDs do doutor João Bosco. Também de... São 4 EDs, não é? Aham. A divergência? Não. Prevalece a unanimidade. Tem uma sessão de EDs meus. E aí é que tem... E eu realmente não notei quais são. Deixa eu entrar um por um aqui. Peraí, tem aqui... O primeiro deles... Tranquilo, não tem nada. Deixa eu só ver quais que são os que têm efeito. Provavelmente efeito modificativo é... Tem um que está dentro da pauta física, da pauta normal. Esse eu vi, tá? Você viu? Ele era Esse foi maior. para lá. Ele tá maior, tá lá. O deles é o 10.830. O que aconteceu? Nesse aqui, estou com medo de falar o que aconteceu. Nesse aqui, o dia 2/3/17 foi feriado municipal em Uberaba. E eu não considerei isso na hora que fui julgar. Então, eu entendi que os embargos, que o agravo de petição estava intempestivo e não apreciei o mérito. Eu posso deixar aqui também, se quiserem fazer um exame melhor, eu posso deixar e deixo o voto aqui, na semana que vem julga sem mim. Não é coisa complicada, não. Não, a coisa É só a jornada, né? É um AP. É o adicional de horas extras, na verdade, né? Adicional convencional. Não é isso? A compensação são aquelas que cada parágrafo desse é uma questão em relação a cálculo, né? Observou e incompatibilidade dele com aquilo que foi decidido. Questão de compensação. Adicional de compensação. de acordo. De acordo? Então, esse é um deles. O outro está no corpo lá. Deixa eu ver se tem os outros aqui. Peraí. Aqui, o último também tem, o 2. Se quiserem pedir vista dele para próximo, não tem problema nenhum. Já deixa o voto. É o 12.241.47. Nesse aqui, é o problema da guia. Que a gente depois teve aquele entendimento de que vai dar prazo para suprir. Tá? E ele mesmo
a parte mesmo vem depois e juntou o valor numa outra guia. Então, estou aqui. Mas eles têm mais coisas. Se quiserem pedir vista para olhar com calma, e depois eu deixo o voto aqui, semana que vem a gente acaba de julgar. Pode ser? Melhor, porque esse aqui tem um tanto de coisa. Eles têm mais coisa. Fazer? Então, esse aqui, ó, que é um... desculpe, mas... Enfim. O 12.241.47 fica com vista para a doutora Maria Estela e o doutor Olívia, porque aí vota com mais segurança, é melhor. Tá? Não tem problema nenhum. Eu vou estar aí também semana que vem. Vai? Vou. Bom, agora já deu hora? Mais ou menos, né? Não, já deu. Deu não. Deu. 34 é 9h40. 40, tá certo. Nós estamos esperando da hora, não da nulidade. Pode chegar alguém, você tem um advogado aí, ele sustenta e aí? A gente faz tudo de novo. Então, aí agora os embargos de declaração da doutora Maria Estela. São 5. Tem algum que a senhora queira destacar, doutora Maria Estela? Não, Não? acho que não tem Então nada. eles foram todos, eu não voto neles, mas eles foram todos já antecipadamente apresentados. Há divergência? Não. Então, a unanimidade, eles prevalecem na forma do voto da relatora. Agora é a pauta normal. A pauta vai fechar que horas hoje, PJE? 14. 14 horas, tá? A senhora já está com 54. Tem mais 2 só. E vai fechar hoje. Mas não vai chegar com os 90 para a doutora Maristela ou 100 para ela, né? Já deu 75 até agora. Tem mais 2 aqui. Meio-dia eu mando e fecho, porque eu falei que era até eu aceitaria, eu aceitaria processo para pôr na minha pauta de PJ até às 11 horas de hoje. Então, que chegar até às 11 horas, eu vou mandar para a pauta e fazer. É a cara. Em vez de eles deixarem por Alexandre, isso aqui que eles fizeram, né? Mônica, Fizeram tudo para mim. hoje é aniversário da Emília. É, eu mandei um beijinho para ela. Tô vendo. Tá vendo aí? Você viu a ilha? Sonífera ilha. Você só assistiu, então não. Não, difícil. Do início ao fim, difícil. Isso virou pra mim assim, uma Tem uma origem inglesa. então o aniversário dela eu mandei só um dia. Então assim, meu pai chamou Itamar Antônio por causa dessa. Meu pai, o nome dele é Itamar Antônio. Não, ele é de 8 de junho, mas é por causa de Santo Antônio. Uma amiga minha que fala que eu vou a Lisboa, agora ela falou que eu tenho que ir lá ver. É Luiz. Diz que tem negócio de casamento, é para coisa menos importante de Santo Antônio.
resolução aqui é 219, viu? Tudo bem? Resolução 219. O negócio está dando pano para a manga. Daquela 219. resolução? É. Negócio das funções? É, ué, porque aquilo ali... Achei. A Olivia Você achou? devolveu. Aqui, ó. Olha aqui, tá vendo? A Olivia devolveu. Olha o fundamento aqui da minha ação. Olivia Sabe aquela devolveu. ação de indenização que eu mencionei? A Aqui, Olivia ó. devolveu. Eu acho que isso está dando moral. Inclusive, tem uns advogados como testemunha. Eu sou testemunha também é, né? Sou. A Se Olivia você devolveu. entrar com a ação, eu... Ela só esperou distrair. É, e depois colocou. Coloquei, levantei a pilha de papel dele. Coloquei. É chamado. Aqui, mas é 219. É, Olivia, sabe o que é? Porque Ah, já tá. Então vamos lá. aqui é o seguinte. Pode apregoar então. Então vamos dar início aos trabalhos da pauta do PJE, agora no horário próprio, Vou discutir 63. ao senhor secretário para o pregão dos processos observado a ordem regimental. Com início a sessão de 9 horas e 40 minutos, de relatoria do Dr. João Bosco Pinto Lara. Observando os advogados presentes, o primeiro processo é o 23 da pauta, Lá atrás. é o RO número 11-064-89-2014. Os recorrentes são Marco Aurélio Gonçalves Rosa e o Banco Fibra S.A., recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Lucas Alvarenga Ribeiro, pelo recorrente Marco Aurélio, 23. 23 da pauta, tem a palavra o relator para a súmula do seu processo. Eu vou fazer. Excelência, posso aguardar o pronunciamento do voto pelo relator? Quer falar? Nós Acabei de vamos, dar a eu vou ler palavra a para ele. conclusão. 23 é Eu o... vou ler a conclusão aí. Nossa, se eu tenho salta de um 11-064, para outro. Tá 89. vendo? Agora vai, chegou. Marco Aurélio e Banco Fibra. Esse é um processo originado de Uberlândia, tem recurso das suas partes, envolve hora extra, equiparação salarial. Eu vou ler a conclusão do voto. Recurso do reclamante e do reclamado. Eu estou conhecendo dos recursos, negando provimento ao recurso do reclamante e dando provimento ao recurso do banco para absolver da condenação no pagamento das verbas discriminadas nos itens A até C do dispositivo sentencial, que são horas extras. Eu estou considerando que a atividade dele era externa, porque o banco diz que é cargo de confiança geral ou trabalho externo. E com isso julgando improcedente a ação. Ficam invertidos os ônus da sucumbência e custos processuais a cargo do autor, fixados no importe de 800, calculados sobre 40 mil, isento em fatos de benefício da justiça gratuita, que eles foram deferidos na origem. Esse é o resultado do meu julgamento. Quer a palavra, doutor? Eminente desembargadora presidente dessa turma, Mônica Sete, desembargador relator, João Bosco, muito bom dia a todos os demais desembargadores. Eu vou começar a sustentação falando um pouco a respeito da equiparação salarial, que não foi deferida na origem e que realmente merece algumas considerações. A sentença, que foi proferida pelo juízo de piso, fundamentou a ausência de identidade funcional na nomenclatura de cargo. Vossas Excelências podem notar que o reclamante ocupava o cargo de gerente agro 2, enquanto que o paradigma, gerente comercial 3, ou gerente middle 3. Essas nomenclaturas de cargo nas instituições financeiras geralmente não se prestam a nada além de justificar diferenças salariais não amparadas na realidade. No caso presente, nós tivemos a grata possibilidade de ter como testemunha o próprio paradigma. E a ata de audiência, o testemunho dele é bastante esclarecedor nesse particular. Quando a gente analisa o testemunho, ele assim diz que não havia diferença de atribuições ou de responsabilidades entre o cargo do depoente e do reclamante. A carteira do depoente não demandava maior responsabilidade. O porte das empresas era assemelhado. E o reclamante tinha a maior carteira da agência, quando ele diz até que é o dobro da carteira do depoente. Eminentes desembargadores, realmente, aqui nós estamos diante de uma autêntica confissão. Ficou comprovado os elementos constitutivos do direito do reclamante à equiparação.
principalmente quando se considera a súmula 6, que fala expressamente a respeito do cargo como não sendo um fator para justificar as diferenças salariais. Além disso, nós estamos tratando de gerentes que trabalhavam numa região que é vocacionada para o agronegócio. O recurso ordinário, em suas razões, eu trouxe algumas tabelas que demonstram isso com muita clareza. O agronegócio, ele é visto hoje como uma cadeia muito extensa, que vai muito além do produtor rural. Ele alcança a indústria, o comércio. Inclusive, eu pedi ao reclamante que me enunciasse alguns nomes de empresas que definitivamente, quando consideradas, não estão dentro desse contexto de agronegócio que a gente escuta ordiernamente lá na imprensa. Por exemplo, a Bem Brasil, que é uma empresa de indústria de batatas congeladas, vende para o Bob's, estava na carteira do reclamante. A Rações Patense e outras empresas que ele indica e que revelam exatamente o que acabo de dizer. Não existia na prática uma diferenciação na atuação de um e de outro. As metas eram iguais. O paradigma e o reclamante, eles estavam sujeitos à mesma política de crédito e à mesma diretoria de crédito. Então, não havia diferenciação em relação ao trato do agro, suposto agro, né, e atividade de indústria e comércio, como dito na sentença. Aliás, indústria e comércio, eu acabei de narrar algumas empresas que estariam inseridas nesse contexto. Agrocerrado, que é uma empresa que vende fertilizantes defensivos, é um comércio. E está inserida na cadeia do agro. Além disso, eu juntei uma tabela, tanto no recurso ordinário, quanto nos memoriais que foram entregues no gabinete de cada um dos desembargadores julgadores do caso, que revela de maneira inequívoca a enorme diferença entre a produtividade do reclamante e do paradigma. Eu chego a dizer, no último ano, que o reclamante auferiu R$32 mil de bônus em março de 2013 e o paradigma auferiu R$1. Diferença que eu nem vou falar em termos percentuais, porque o número é astronômico. Os outros anos, assim como aconteceu naquele ano, revelam exatamente a mesma situação, de um abismo na produtividade de um em relação ao outro, sempre a favor do reclamante. Em relação à PLR... Só presidente, pela ordem, doutor, se claro. me permite, ele está dizendo ali que distribuiu... Vossa Excelência, vocês receberam? Eu não recebi. Recebi também. Eu, por uma razão simples, esse processo foi colocado em pauta na fatídica semana que eu tive de fazer aquela viagem rápida ao exterior. O advogado da outra parte está aí, acabou de chegar, só para Vossa Excelência saber. Se Vossa Excelência quiser... Ah, não, eu vou, porque... Mas então aí deixa o outro sustentar também, que aí já vai... Exatamente, porque isso se perdeu lá no meu... Se perdeu, não, está lá no gabinete, só que não chegou às minhas mãos. Compreendo. Eu leio todos os memoriais que chegam e até anexo ao voto. Revejo o voto. Agora eu estou verificando, deve ter sido na semana que eu estive fora. Eu conversei com a Flávia, no dia eu encontrei Vossa Excelência no elevador, estava subindo para a sessão do Pleno na última quinta-feira. Aí eu conversei, quinta passada. Não me foi entregue. Eu entreguei para a Flávia, a seguir conversei com o assessor da desembargadora Mônica, que participaria de uma audiência pública ontem, aí eu acabei entregando para a secretária. Vamos fazer o seguinte, Vossa Excelência vai me perdoar, isso não, uma falha do gabinete, não me foi entregue. Eu vou apurar lá. Então eu vou, Vossa Excelência termina a sustentação, ele vai sustentar, eu vou tirar de pauta, porque eu vou ler esse memorial para ver esses dados. Tem memorial até dos dois. Tem memorial das duas partes. Não recebi, não. Tá. Então termina de sustentar. Claro. Em relação à natureza jurídica da parcela quitada sobre a rúbrica PLR-PP, sobre esta algumas considerações novamente pertinem. Em primeiro lugar, a reclamada não juntou nenhuma avaliação do reclamante, quando o acordo coletivo, quando lido, demonstra em seu conteúdo que a avaliação era mandatória para que a parcela fosse quitada, assim como a meta que era contratada. Não foi juntado nenhum documento. E o reclamante, como percebido, ele recebeu a parcela todos os semestres. Além disso,
eu invoco uma outra questão. A Lei 10.101, quando tratou do pagamento da PLR, ela estabeleceu algumas premissas. O artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 1, e o 2, que falam das metas e etc., no inciso 1, ela fala expressamente sobre resultados sociais. Quando se analisa os balanços patrimoniais da reclamada, eu juntei todos eles no período em que o reclamante lá trabalhou. O banco, eu vou ler para Vossas Excelências, ele teve prejuízos de 6 milhões em 2010, 80 milhões em 2011, 139 milhões em 2012 e 356 milhões em 2013. Circunstância que, de fato, não autorizaria a quitação da parcela. Além do mais, temos uma segunda parcela que era quitada de maneira somada, que é a parcela prevista na convenção, esta não no acordo coletivo, que novamente traz como premissa a existência de lucros. E quando Vossas Excelências analisam a ficha financeira do reclamante, existe a quitação das duas parcelas. Ora, como é que quitam algo que não existe lastro em resultado? De que estamos falando? A minha tese é de que ou estamos tratando de um salário-condição, que teve como fundamento as metas contratadas e atingidas pelo reclamante, ou, diversamente, de comissões sobre a carteira de clientes que o reclamante mantinha. Ele tinha uma carteira superior a 100 milhões, Vossa Excelência. Essa carteira, como todos sabem, gera resultados mensais, sucessivos. E é por isso que o valor era sempre crescente. O reclamante fez um bom trabalho lá na região. Ele conseguiu montar uma carteira de muito sucesso, sem prejuízos para o banco, e foi surpreendido no final com uma dispensa quando estava com o maior volume de ativos de toda a sua trajetória naquela instituição. Então, a testemunha também, ela fala exatamente que havia um acordo de produção quanto a cumprimento de metas, circunstâncias que corroboram, mais uma vez, a tese de que trata-se de um salário-condição, ou, sucessivamente, como disse, de comissões sobre a receita que ele auferia, de juros sobre os ativos, né? Então, o que eu peço também é que Vossas Excelências analisem nesse particular a natureza jurídica da parcela, visto que isso interferiu sobremaneira nos valores salariais ajustados com o reclamante, desde a sua admissão. A questão da PLR em banco assume uma característica muito própria. Quando você é admitido, é exatamente frisado, o seu salário é esse, mas a sua comissão ela é boa, você vai conseguir dobrar, triplicar, quadruplicar, enfim. Vossas Excelências, diuturnamente, certamente enfrentam questões assemelhadas aqui nesta turma. Em relação às horas extras, no particular, o juízo de origem, de uma maneira muito assertiva, se atentou para a prova oral. A prova oral, de maneira muito clara, não trouxe nenhum elemento capaz de se elidir o direito ao reclamante quanto à percepção das horas extras. Isso quando consideramos a leitura do artigo 818 e o 3732, em conjunto. Não há nenhum elemento, pelo contrário, todas as testemunhas ouvidas narraram a respeito de uma jornada de trabalho. Não havia controle de ponto. De fato, o reclamante nunca teve controle sobre a forma de uma folha, não, porque eles o enquadraram no artigo 62, seria, por demais incoerente, exigir-lhe o preenchimento de uma ficha de ponto. A desembargadora do TRT da 4ª Região, Valdete Souto Severo, em artigo elaborado para a revista LTR agora no mês de fevereiro, salvo engano, trata da súmula 338 e faz uma análise muito lúcida. Estamos diante, no artigo 74, de um dever legal das reclamadas e das empresas. Querendo ou não, não há como inadmitir que a base de troca da relação de emprego é o tempo. Como aferir se ela está sendo uma relação sinalagmática, nos moldes do direito do trabalho, porque sabemos que não se trata de uma relação privada propriamente dita, mas como saber se aquela troca está sendo correspectiva com aquilo que foi contratado?
O artigo 62, ele é uma exceção. Temos claramente a Constituição tratando do controle de jornada de uma maneira até expressa, a meu ver, até analítica. Será de 8 horas diárias e o máximo 44 semanais. Não precisaríamos nem ter o dispositivo tão expresso, mas ele traz naturalmente uma lógica que deve permear a relação de trabalho. A exceção a esta regra que está no artigo 62. E quando a empresa não traz os cartões de ponto, o que eu busco aqui elucidar para Vossas Excelências é que ela descumpre um dever legal. Naturalmente, porque acometeu de uma simulação ao atribuir a condição de 62 a um gerente comercial. Vossas Excelências, certamente, nunca viram o Banco Fibra aí na rua, porque ele é um banco de atacado. Ele trabalha apenas com crédito a empresas prioritariamente. Então, em relação à questão das horas extras, eu já fui gerente comercial também antes de abrir o meu escritório. E o gerente comercial... Então está com 12 minutos, eu estou só dando aqui... Mais um minuto só para encerrar. E posso garantir a Vossas Excelências que o controle de jornada ele é intenso. Em São Paulo, eu comecei minha carreira em São Paulo, eu vou ilustrar rapidamente para encerrar. E o superintendente e o gerente geral ligam o tempo todo. O controle de jornada, você não pode chegar a hora que quiser, isso é uma ilusão. As operações, principalmente num banco como esse, com foco só no atacado, são operações que a liberação é demandosa, é tormentosa, exige uma série de processos. São bancos que não têm uma tecnologia muito avançada, tal como a gente vê Banco Itaú, Banco Bradesco, são contratos padronizados. Tudo é manual, o gerente precisa estar na agência. Se não estiver na agência, a operação não sai. Por experiência própria, vivenciei isso todos os dias, por 8 anos. Fui gerente middle corporate e large corporate de várias instituições. E não sai. Doutor. E o reclamante estava nesta condição. Então eu peço, vênia, para que Vossas Excelências, especialmente o relator, faça a leitura, sem dúvida alguma, com cuidado dos memoriais, tenho certeza que será feita, e reflita um pouco sobre a realidade, que afinal de contas é o que alimenta o julgamento de qualquer caso aqui cometido a Vossas Excelências. E o gerente comercial, tal como preconizado pela súmula 287, ele não se enquadra na hipótese do 62, mas sim... Vai ter onde, senhor presidente? Pois é, doutor, agora eu já Tá compensei a interrupção. Pois não, desculpa. Eu dei um pouquinho mais. Tá pra ele, ótimo, doutor. eu agradeço. Aquela interrupção, mas aí também Tá já bom, tá demais. eu tá? agradeço a atenção e peço aí pela Muito reforma. obrigada. Claro. Está equanimemente. Muita, Só vou dar um pouquinho tá mais ótimo. pra ele também, Muito tá? agradecido É porque pela houve aquela atenção, viu, interrupção vocês? no meio, por isso que eu dei. Eu vou rever, sobre, eu não vou sustentar meu voto agora. Eu vou rever a questão da equiparação, porque quanto aos outros 2 pontos, eu já vou adiantar para Vossa Excelência, eu vou manter meu voto. Eu quero lembrar o doutor, porque senão os assistentes acham que eu sou doido. Eu acho que ele diz, tudo bem, 338, controle de jornada, eu acho que isso tudo a maior importância para aquilo que nós consideramos no direito do trabalho, e eu acho que isso aí é o ponto fulcral da reforma que está aí, que desagrada sobretudo os advogados, eu sei disso, a corporação dos advogados, o ponto fulcral é isso. É dizer, deixar claro o que é hipossuficiente e o que não é. Porque um gerente de banco, que está lá, um dos pontos da reforma é isso, quem tiver salário superior àquilo que é equivalente hoje ao teto máximo de contribuição, isso vai prevalecer a negociação individual com o empregador, porque um gerente de banco não pode querer se submeter às mesmas condições do subordinado dele ou do escriturado do banco, que entra a súmula 338. É isso que nós precisamos mudar no direito do trabalho no Brasil. É essa grande deformação do direito do trabalho no Brasil. Então é isso, a gente tem que olhar no caso de um gerente com o salário que esse cidadão tinha, com os ganhos de produtividade, diz o doutor, que tinha, a gente tem que olhar com outro olhar, não com o olhar lá que a juíza, nossa colega Valdete, que é aquela que xingou o Ives pela imprensa, sabe disso, né? Fez um ataque pessoal ao presidente do PSP, eu conheço ela pessoalmente, lá do Rio Grande do Sul. Aí que está o grande erro da prática do direito de trabalho no Brasil. É tratar os desiguais de forma igual.
Então, vamos ouvir outra sustentação. Muito obrigado. Senhora presidente, bom dia. Primeiramente, desculpe pelo atraso. Não atrasou, não, porque nós começamos na hora. É só para eu ouvir o voto de novo. Doutor João, você podia repetir o voto para ele? O voto é o seguinte, o voto o recurso reclamante, eu estou negando provimento. O recurso reclamante trata de equiparação salarial. Esse ponto, eu fiquei impressionado com uma parte da sustentação do seu colega, que diz respeito à produtividade, porque rigorosamente a gente não reconhece a equiparação entre dois gerentes de banco, e aí entra a discussão, é o nome, é o cargo, é o nome em júris que se dá às funções. Não, não é isso. A gente olha a produtividade. Né? Então, normalmente... Das carteiras é diferente. Não se dá por isto. Porque os cargos podem ter o mesmo nome. Ele chega, eu era gerente de contas, o outro também era. Para mim é pouco. Então, eu estava mantendo, mas quero rever, porque eu não tenho um memorial que não vi, nem o de Vossa Excelência. Agora, estou negando provimento do recurso reclamante. O outro, ele quer, também estou negando, ele quer a repercussão da PLR em salário, né, de participação nos lucros. E o recurso da reclamada eu estaria dando provimento, porque eu estou considerando que a atividade dele, na maior parte, é externa. Então, vamos lá, é isso. Eu estou julgando improcedente de ação em princípio. A palavra, doutor. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, egrégia turma, ilustre representante do Ministério Público, um bom dia a todos. Pois bem, então vou me ater aqui à questão da equiparação salarial. Pois bem, o paradigma apontado foi ouvido como testemunho no presente processo. E o seu depoimento foi completamente contraditório àquilo que o reclamante pretende na inicial. Vejamos que o próprio paradigma aponta que trabalhava com carteira de clientes diversa da do reclamante e que o seu trabalho era mais complexo. Que além de o seu trabalho ser voltado a empresas da indústria, enquanto que o reclamante era voltado ao agronegócio, ele cuidava de empresas de grande e médio porte, enquanto o reclamante cuidava de empresas de pequenas associações agrícolas. Então, assim, de certa forma, resta claro a complexidade da diferença do trabalho. O trabalho exigido pelo paradigma era de muito maior complexidade e perfeição técnica do que o reclamante. O reclamante, de certa forma, ele administrava pequenos agricultores, fazia financiamentos e adiantamentos de crédito, enquanto que o outro tinha toda a finalidade de uma gestão empresarial, empresas de indústria, ramo completamente diferente do reclamante. Isso foi dito pelo próprio paradigma. Então, assim, a prova oral, neste caso, foi muito contraditória com o que consta na inicial. Então, com base somente nisso, peço que seja mantida a sentença neste tópico e, no mais, me atenho aos termos do recurso. Obrigado. Então, o processo fica adiado para a próxima semana. Vou ver os memoriais e vou concluir o voto relator. na sessão que tem. Seria na próxima sessão, né? Essa, Mônica. Processo. Você viu o artigo que ela escreveu? Quer dizer, atacando pessoalmente. Se você teria mandado um cartão dizendo para ele assim, que beleza de artigo, que ótimo, parabéns. Porque na hora que ele abre o processo, ele deu palco. Falei isso com ele, inclusive. Na hora que ele abre o processo, ele dá palco para ele. Isso tudo tem público que não vai mudar de ideia porque ele abre o processo. Ele está achando lindo o que ela escreveu. É uma história. Processo número 4 da pauta, o RO número 10.140. Deselegante. O problema é que é deselegante o artigo. Não, mas não é Discuta o mérito. Aquele é falta de... Também não. De educação. Aquilo é falta de educação. Falta de educação básica. É falta de educação. Então você pode dizer o que... O sujeito não conseguiu ser nomeado ministro desse termo. Não conseguiu ser nomeado ministro do STF e agora ele está fazendo assim, porque ele não conseguiu, está frustrado. Artigo publicado na imprensa. Eu digo a ele o que eu não concordo da reforma. Sem problema. Falo com ele. Agora, você fazer ataque pessoal num texto tosco, né? O texto é muito ruim. Eu não teria aberto o negócio de processo, eu teria mandado um bilhetinho, mas que beleza. Mas a CNJ vai abrir, ué. Você não abriria, porque isso dá palco para essas pessoas. Elas adoram palco. Eu teria mandado um cartão. Que artigo polido, que elegância. Você entendeu? E
deixava esse povo morrer pela porta boca, porque é deselegante. Você não comunica assim com as pessoas. É o 4 da pauta, é o RO número 10, 14080, 2016. Recorrente São Giovana Miranda dos Reis, Souza Reis, por sua representante Jaciara Miranda de Souza, e recorrida em Camp Residencial S.A. Inscrito para sustentação oral, Dr. Bruno Cardoso Pires de Moraes, pela recorrida em Camp. 4. 4 da pauta, tem a palavra o relator. Senhor presidente, nem é da Encamp, é um caso. Eu estou conhecendo negando provimento ao recurso. O recurso é da sucessora do reclamante, representado por sua mãe. O que se alega é o seguinte: é uma responsabilidade objetiva. Ela é menor, hein? Aí tem Ministério Público. Será que esse processo foi o Ministério Público? Foi o Ministério Público? Ministério Público? Eu não me lembro se o Ministério Público participou desse processo, não. Eu acho que não, Excelência. Não. Na audiência pelo menos, não esteve presente, não. Se foi notificado, eu não sei. Eu vou olhar aqui. É porque a gente... Aqui está dispensada a manifestação, mas pode ser o padrão do relatório, né? Que é menor, ela está sendo representada por sua mãe. Porque pela identificação das bases a gente não consegue perceber isso, né? Essa informação, só quando vem escrito espólio. Um minutinho, deixa eu abrir aqui inicial. Aí nós já... Porque é o 4, né? É o 4 da pauta. É o 10.140. Olha aí. Já vejo pela minha própria pauta. Porque nas audiências não compareceu o Ministério Público. A gente se pode, foi não, notificado não foi, não. ou não, não sei. Não foi, não. Isso, Estou vendo aqui que não foi. Vilma, não, a advogada que é Vilma, né? Não foi, não. Estou vendo aqui pelo extrato da pauta, realmente não foi o Ministério Público. Excelência, então, tomando conhecimento nesse momento da existência de interesse de menores, eu solicitaria o envio, né? Dos autos ao Ministério. Doutora Júnior, só que ver, vamos confirmar isso. Eu vou na inicial, não custa, tem um minutinho. Tá. Para saber se ela é menor mesmo. Mas é menor, né? Quando é menor representado pelo... Mas ainda assim tem que haver intervenção. Outro dia até fui ver de lá. A manifestação como custos leves, né? Independente da representação processual. Menor impúbere. Giovana Miranda de Souza Reis, representado por sua mãe. Então, retirar de pauta com vista para o Ministério Público. Vai voltar com intimação depois para o senhor, para a nova apresentação. Obrigado, bom dia a todos. Eu agradeço, doutor João Bosco, porque eu não teria como perceber só pela autuação. Pela atuação, tá certo. Processo número 14 da pauta é o RO número 10, 651, 90, 2016. Recorrente Bruno Henrique Oliveira Rodrigues. E também Planificação Tocantins Limitada, João Vinhas de Arantes Neto, Rômulo de Oliveira Pinto e Cleidson Oliveira Novaes. Recorridos os mesmos. Inscrito para a sustentação oral, Dr. Daniel de Souza de Araújo Lima, pelo recorrente Bruno. Um minutinho, visa para o MP. Vitor, por gentileza, me fala o número daquele do Banco Safra, que nós tiramos. Safra não, do Banco Fibra. Que nós tiramos. Achei. Só para me anotar aqui na pauta. Bom, este é o número... Esse é o 14. 14 da pauta, 10.651, 90, 2016. Tem a palavra o relator. Tá. Esse também eu me lembro do caso. O Bruno, há recurso nas duas partes. Se envolveu venda, comissão, teve perícia. Eu estou conhecendo do recurso ordinário da reclamada e dando-lhe provimento para decotada condenação ao pagamento adicional noturno. Não é esse, não. Não. Eu abri errado aqui. Minutinho. Está na tela.
Não, mas eu não trabalho, não, que aí é muito ruim. Um minutinho, doutora Mônica. Tranquilo. É porque saltou. Aqui, ó, já saltou lá para o 1. Eu quero a 2, aí salta do 3 para o 1, agora foi para o 2. Ah, não, já saltou. Olha aqui que diabo. Foi 3 de novo. 2, agora fica. 1. Ah, porque ele está na... É. Ah, não, precisa trabalhar aqui. Agora parou no 2. Mas está funcionando bem a pauta do Vitor. Ah, Bruno, agora chegou. Bruno Henrique, Panificação Tocantins Limitada, João Vinhos, Rômulo Oliveira, são esses. Eu conheço dos recursos. No mérito, dou provimento ao apelo interposto pela testemunha para absolvê-la da condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé. Ela não é litigante no processo, não é parte. E dou o provimento parcial ao recurso interposto pelos reclamados para absolvê-los da condenação ao pagamento das diferenças de comissões e reflexos discriminados no item G do dispositivo sentencial e nego o provimento do recurso reclamante. Reduz o valor da condenação para 8.237 com custos processuais no importe de R$ 164,35, autorizando os réus a pleitear a restituição do montante pago maior. Você tem a palavra, doutor? Agradeço a concessão da palavra, cumprimento aos nobres julgadores. Venho aqui à tribuna sustentar as razões pelas quais deve ser reformada a sentença parcialmente em 3 tópicos. O primeiro deles é no que diz a diferença de horas extras. A sentença reconheceu o laudo pericial, no qual constatou que havia uma diferença de horas extras que não foram pagas e essas horas extras estavam no cartão de ponto. Contudo, o reclamante na inicial, ele pugna pelo pagamento de horas extras que não estão registradas nos cartões de pontos. Ele alega, na inicial, que ele iniciava seu trabalho às 6 horas e que, conforme amostrado na impugnação, os cartões comprovam que a jornada iniciava às 7 pelos cartões de ponto. A prova oral, e aqui eu peço vênia para ler o depoimento pessoal do preposto, rainha das provas, e eu vou ler aqui o que está escrito na ata de audiência, ele coaduna com a tese inicial, data máxima vênia, que ele fala assim, abro aspas, que o reclamante trabalhava de 6 às 14h48, além das horas extras que fazia constante nos cartões de ponto. Bem, então, o preposto, rainha das provas, deixou claro que a jornada dele iniciava às 6 horas. E é o que é dito na inicial. E que, além disso, havia outras horas extras registradas no cartão de ponto. Só que o cartão de ponto não tem marcação de 6 horas, que é o que é requerido na inicial. O cartão de ponto tem uma variação das 7 horas. E é isso que o reclamante busca, é que seja paga essa hora extra não registrada. Contudo, a sentença entendeu que era devida apenas às horas extras que estavam registradas e não foram pagas. Então, eu peço vênia a Vossas Excelências para que seja analisado essa parte do recurso no que tange essa diferença de horas extras, mas hora extra não registrada e faço com base no depoimento pessoal do preposto. Outra questão, nobres julgadores, é no que diz a redução salarial. O reclamante, ele foi contratado para receber um salário fixo de R$ 1.340,37. Isso perdurou até agosto de 2014. E quando foi em setembro de 2014, o salário dele foi reduzido para R$ 900. Isso é prova documental, estão nos recibos de pagamento. Contudo, o laudo pericial entendeu que houve uma majoração do percentual da comissão, o que não foi, e que com essa majoração do percentual da comissão, poderia haver sim a redução do salário fixo, o que não ocorreu. Por quê?
o reclamante ele foi contratado com um percentual diferenciado do que estava no laudo pericial. E isso foi constatado, primeiro, pelo depoimento pessoal do preposto, né, como prova, que ele foi evasivo, que quando foi perguntado sobre a produtividade do reclamante, ele falou, só consultando-as que pode dizer sobre a produtividade do reclamante, que não sabe qual que é o percentual de comissão que ficou combinado com o reclamante, na admissão. Ou seja, isso é depoimento pessoal do preposto, rainha das provas. O reclamante deixa bem claro, o percentual foi de 3%. E o preposto falou muito bem claro ao juiz sentenciante. É só consultando que pode dizer sobre produtividade. Que não sabe o percentual de comissão que ficou combinado. Ora, se ele não sabe, o reclamante sabe, foi 3%. E foi informado na inicial. E a própria testemunha falou que consta que a comissão era de quê? 3% sobre as vendas, que o depoente fazia uma média de comissão de R$100 mil. Ou seja, nobres julgadores, ao que pese os fundamentos da sentença, a prova pericial, o preposto, ele confessa e não presta as informações que tinha o dever legal de saber. Então, por isso, eu venho requerer a Vossas Excelências, com a devida vênia, que seja reformado a sentença no que tange às horas extras e a diferença de comissão, e peço provimento ao apelo do reclamante. Então vamos ao apelo do reclamante, porque eu estou dando um provimento parcial ao apelo do reclamado, eu vou explicar por quê. O perito apurou umas, entre aspas, diferenças de comissões, não é? Mas ele transcreve no laudo, e eu transcrevo aqui também, porque o que é? Eles fizeram um aditamento, mantiveram as mesmas condições do contrato, estabeleceram, isso não implicou em redução do salário, estabeleceram nesse aditamento o seguinte, se não recusa, reclamado. Por isso que eu estou dando esse provimento. Estabeleceram o seguinte, olha, como você vende produto perecível, e grande parte desses produtos são devolvidos, então o que eles disseram? Olha, não, você vai ter as comissões pactuadas sobre os produtos vendidos e cujas vendas foram efetivadas. Na hipótese de devolução de produto, não há concretização da venda, não há conclusão da venda, não há pagamento de comissão. Isso está pactuado. Então o perito calculou, mas deixou ao alvedrio do juiz, obviamente, ao juízo do julgador, para ver se tinha ou não essas diferenças. Então, elas, na verdade, essa forma de remuneração por comissões está pactuada. Isso tem que ser observado. Agora, vamos ao do reclamante. Horas extras. Ele disse que chegava às 6 horas para se preparar para o serviço, porque a atividade dele era predominantemente externa. Ele ia no princípio da manhã na empresa e voltava à tarde. Ele disse que chegava às 6, mas só poderia anotar o cartão às 7. Aí, quando você vai os cartões de ponto dele, há diversos dias em que o cartão está anotado antes das 7 horas, 6h30, 6h40. Né? Então, ele próprio, quer dizer, os documentos, né, não são compatíveis com o que ele diz. Aí vem, o doutor nem tocou nesse aspecto, vem o final da jornada. Ele diz que trabalhava de 6 às 21 horas, todo dia. Aí ele diz por que ele trabalhava até 21. Como ele atendia padaria, ele diz que era esse horário de funcionamento das padarias. Mas não, obviamente, para compra de produtos dele, para venda ao consumidor. Aí ele diz, a testemunha dele, diz em depoimentos que eles tinham que atender também, não só o consumidor deles, ou seja, a padaria, que é o comércio, que era o cliente deles, mas também o consumidor final da padaria. E aí o juiz pergunta para a testemunha, mas escuta aqui, mas você ficava até as 20 horas para atender pessoalmente o consumidor? Ou ia na casa do consumidor? Aí a testemunha já voltou atrás no depoimento. Porque ele diz que ele assinava ponto às 7, depois ia lá na empresa às 15, 15h30 para fechar o ponto, e depois voltava para os locais de venda para atender os consumidores, não o cliente dele, os consumidores. Com todo respeito, é uma situação, para dizer o mínimo, inverossímil. Né? Então, não tem, o juiz negou as horas extras por isso. E o problema da redução, houve de fato redução do salário fixo. Foi repactuado, foi uma situação mais ou menos como aquela que aconteceu com a Coca-Cola, que nós conhecemos.
ou com a Brahma, não sei, Ambev, Brahma, foi repactuado. Mas olha aqui, números. Em agosto de 2014, ele tinha um salário base de 1.300 e recebeu comissão de 360. Aí quando repactuou, eu cito o que peguei em setembro de 2014, o salário dele passou a ser 800. Mas como ele teve um percentual de comissões aumentado exponencialmente, aí ele já ganhou 1.446 de comissões. Então, a soma dos dois lá antes chegava a R$ 1.700. Agora a soma dos dois chega a R$ 2.200. Então ele não teve prejuízo. Houve repactuação, diminuiu-se o salário fixo e aumentou-se o percentual das comissões. Então não tem nenhum mês, eu tenho um parágrafo que eu mostro uns 3 ou 4 meses, não tem nenhum mês em que ele teve 1 centavo sequer de redução salarial. Ao contrário, ele teve incremento de ganhos. Então vou manter meu voto, senhor presidente. Eu acompanho, doutora Maria Estela. De acordo. Prevalece a unanimidade. Obrigado, bom dia. Bom dia. Doutora Mônica, para a sessão do Dr. João Bosco, no registro de outros advogados presentes. Para a próxima pauta, sala. Com início a sessão de 9 horas e 50 minutos, de relatoria da doutora Mônica Sete Lopes. O primeiro processo é o 39 da pauta, é o RO número 11.999-17/2016. Recorrente é Mauro Lúcio Caetano e recorrida MRS Logística S.A. Inscrito para sustentação oral, Dr. Leonardo de Sá Manteia, pela recorrida MRS. 39 da pauta. Estou conhecendo e negando. O senhor aguarda o primeiro voto, doutor? Perfeitamente, excelente. Doutora Maria Estela, doutor Olívio. Me acompanho. A unanimidade prevalece na forma proposta pela relatora. Obrigada, senhor. E nem chegou. Processo número 27 da pauta é o RO número 10885-69/2016. Recorrente a Conservos Serviços Gerais Limitada e também o município de Belo Horizonte. Recorridos os mesmos e Henrique Kemper dos Santos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Edson Antônio Fiuza Gutierrez, pela Conservo. 27. Conheço dos recursos, dou provimento ao recurso da primeira reclamada, Conservo, para absolver do pagamento adicional de salubridade e reflexo prejudicada a análise do recurso do segundo reclamado, município, honorários periciais de R$ 1.000, suportados, pagos na forma da resolução 66 de 2010. Custas calculadas a cargo do reclamante que fica isento. O senhor aguarda o primeiro voto, doutor? Doutora Maria Estela. Doutor Olívio. Estou acompanhando. A unanimidade prevalece. Há um pedido de preferência para assistir ao julgamento, é o processo número 15 da pauta. É o AP número 10424-87/2017. Agravante é Partido Social Liberal e agravado Vicente Francisco Pereira. 15. 15 da pauta, quem está assistindo? Eu estou conhecendo do agravo e negando-lhe provimento. Doutora Maria Estela? Estou de acordo. Doutor Olívio? Estou de acordo. A unanimidade prevalece. Então, negou o provimento. Tá certo? Obrigada, senhora doutora, por vir. Doutora Mônica, não há registro de outros advogados para essa sessão. Doutor, por favor. Não, doutora, eu entendo. Não precisa ter essa formalidade. Com início a sessão de 10 horas, de relatoria da doutora Maria Estela Alves da Silva Campos. O primeiro processo é o 18 da pauta, é o RO número 10.589-23/2016. O recorrente é Giovanni Pascoal Ferreira e recorrida Prosegur Brasil S.A., transportador de valores e segurança. Inscrito para sustentação oral, doutora Luísa Nogueira de Almeida, pelo recorrente Giovanni. 18. Tem a palavra a doutora Maria Estela. Eu não conheço do recurso por incabível, porque ele é dirigido contra a decisão interlocutória. Tem a palavra, doutor? Bom dia a todos. Excelentíssima senhora desembargadora, presidente dessa egrégia turma, em nome de quem cumprimento todos os presentes.
Eu não sei se eu comemoro e concordo com a relatora, porque esse recurso é inusitado de fato, mas foi necessária a interposição dele para evitar os efeitos da preclusão. A juíza, em audiência, como Vossa Excelência deve ter visto aí, ela deixou bem claro que ela estava extinguindo o feito em relação ao pedido de letra A, que foi formulado na petição inicial. E, apesar de Vossas Excelências já terem visto aí uma síntese rápida, o reclamante formulou uma série de pedidos. Entre eles, o pedido de letra A é um pedido de equiparação salarial, onde ele indicou mais de 3 paradigmas, e o juiz Wacó entendeu que só poderia limitar o pedido a 3 paradigmas, sob pena de inépcia. O reclamante fundamentou em audiência, depois peticionou dizendo que não é caso de inépcia, a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 330, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil em vigor. E em audiência, eu mesmo fiz audiência, tentei insistir, explicar, mas a juíza proferiu essa decisão, disse que estava extinguindo o feito em relação ao pedido, designou a IJ para instruir o feito em relação aos demais pedidos, não surtiu outra decisão ao reclamante de forma bem cautelosa, a não ser interpor o presente recurso ordinário, sustentando que a extinção do feito sem resolução do mérito, mesmo seja em relação a um pedido apenas, é uma sentença, não é uma decisão interlocutória, né? E prova disso é que o juiz Wacó recebeu o recurso ordinário, considerou tempestivo e encaminhou para o julgamento dessa egrégia turma. Então, o voto de Vossa Excelência, eu nem sei o que eu sinto em relação a ele, se é um alívio ou se ele vai deixar claro que realmente não é uma sentença, porque Vossa Excelência mencionou apenas a parte dispositiva de vossa decisão, né? E a gente não conhece a fundamentação. Então, o que eu peço é que Vossa Excelência e os demais votantes realmente declarem que essa é uma decisão interlocutória, que não há preclusão, ou então que deem provimento ao recurso para que o reclamante possa prosseguir com o feito em relação ao pedido de letra A, porque está sendo inusitado para todos nós essa decisão aí da primeira instância, e, com base nisso, eu reitero todos os termos das razões do recurso obreiro e aguardo a decisão depois de uma reflexão da ilustre relatora e dos demais votantes. Obrigado. A questão é mesmo como o doutor colocou, mas como não houve extinção de todo o processo sem resolução do mérito, não tem como. Agora, o que eu entendo é exatamente isso, é que, por enquanto, ela tem um caráter interlocutório aqui, ela só vai poder ser combatida em momento próprio depois da sentença de mérito. Eu acompanho, também entendo assim, nesse momento não tem como discutir essa questão, tem que ser no momento próprio, decisão interlocutória. É só no futuro recurso. Ela até lá na sentença, quer dizer, ela antecipou o que ela deveria dizer na sentença. Porque a discussão aqui é uma coisa curiosa, porque indicou-se 11 paradigmas para uma equiparação salarial. Então a juíza assustou com isso, opa, indique, vê que paradigma que você quer, quais quer, no máximo 3. Aí parece que houve uma recusa por parte do reclamante em abrir mão dos 11 paradigmas, ela extinguiu. Então, rigorosamente, isso aí seria o caso, isso é uma inépcia de um pedido desse. Você não tem como apurar numa instrução processual a equiparação com 11 paradigmas, né? É materialmente impossível. Então, o pedido, digamos, na sua gênese, ele é inepto. Então, é sim para ser extinto do meu ponto de vista. Eu extinguiria também, mas lá na sentença. A juíza se antecipou a sentença. Sem resolução do mérito. Bom, então assim se decide. Obrigado. Por unanimidade. Bom dia. Processo número 5 da pauta é o RO número 10.226.48/2016. Está vindo da vara, né? Com a palavra a relatora para súmula do seu voto. Qual que é isso? Estou considerando aqui como sustentação, mas inscrito para a sustentação oral, Dr. Marden Drummond Viana, pelo recorrente Daniel Ruas Alves. 5. 5 da pauta.
Eu conheço dos recursos. Eu conheço dos recursos ordinários interpostos no mérito do parcial provimento ao do reclamado para afastar a condenação em 1 hora extra decorrente de intervalo entre a jornada suprimido e seus reflexos. Ao recurso adesivo do reclamante, nego provimento. Mantém o valor da condenação porque ainda é compatível. E a palavra, doutor? Excelentíssima senhora presidente, eu poderia me manifestar em caso de eventual divergência? Claro, eu não sei se é. Estou de acordo. Eu também acompanho. Muito obrigado, então. Um bom dia para todos. O senhor também, doutor. Um bom dia. Processo número 29 da pauta é o RO número 11.550.14/2015. Recorrentes são Feliciano Durval Alves Barbosa e o Banco Bradesco S.A., recorridos os mesmos. Inscrita para sustentação oral, doutora Maria Luísa Pereira Issá, pelo recorrente Feliciano, 29. 29 da pauta, tem a palavra relatora. A Secretaria primeiro deve cadastrar os advogados constituídos pelo autor, além daqueles que já constam dos autos, conforme petição e instrumento de mandato nos IDs que eu menciono aqui na conclusão. Eu conheço o recurso do reclamante e do apelo adesivo do reclamado. No mérito, eu nego provimento a ambos. Excelentíssimos senhores desembargadores, bom dia a todos. O nosso recurso, eu falo pelo reclamante nesse recurso, e o nosso recurso ele tem 2 pontos principais. O primeiro, a questão do desvio de função, e o segundo, a questão das horas extras efetuadas pelo reclamante. Quanto ao desvio de função, acreditamos que ficou provado nos autos, inclusive admitido pela própria sentença recorrida, de que o reclamante ele tinha o cargo formal de supervisor administrativo 2 nesse caso, mas exercia, de fato, o cargo de gerente comercial. As testemunhas do reclamante indicaram isso, a própria preposta do reclamado indicou esta situação. E nessa questão, entendemos que as gratificações, como verba de representação e gratificação ajustada, não são personalismas, elas têm sim natureza salarial e deveriam ser sim consideradas quando da apuração das diferenças salariais entre o reclamante e a paradigma citada, que é por isso que requeremos provimento ao pedido sucessivo, ou de desvio de função, ou acúmulo até mesmo de isonomia salarial efetuados na inicial. Quanto às horas extras, apesar do nome do cargo de gerente comercial, restou claro também pelas provas dos autos de que o reclamante não fazia função de confiança. Ele não tinha, conforme mesmo a própria preposto do reclamado, o reclamante não possuía subordinados, ele não tinha acesso a documentos sigilosos. As testemunhas consistentemente indicaram de que a alçada era sempre do gerente geral. Os gerentes comerciais eles tinham sim de pedir permissão ao gerente geral para concessão de empréstimos. Enfim, ficou comprovado de que não existe exercício de função de confiança. Pelo que entendemos, então, que o reclamante deveria estar sujeito à jornada diária de 6 horas e não de 8 horas como é aplicada. E, por isso, requeremos a aplicação de horas extras a partir dessa 6ª hora diária. Muito obrigada. Obrigada, senhora doutora Maria Estela. Vou começar primeiro pela questão das horas extras. O que acontece é que o reclamante era gerente comercial. Ele tinha um segmento de cliente que ele acompanhava, e isso difere muito do bancário comum, a quem se aplica a jornada de 6 horas diárias. No caso aqui, nós temos um gerente comercial subordinado apenas ao gerente de agência, e eu acho induvidoso que, nesse caso, ele detinha uma fidúcia diferente do empregado bancário comum. Na questão das diferenças salariais, existe o pedido sob 2 vertentes. A primeira é de desvio e acúmulo de função e, sucessivamente, a equiparação salarial. A questão aqui, na avaliação da prova que eu fiz, eu considerei e concluí que o reclamante exerceu de fato a função de gerente comercial e não atuava na área de supervisão. Então, embora tivesse essa denominação de supervisor administrativo, na prática a atuação dele era como gerente. E por isso afastei esse desvio, o acúmulo de função. Com relação à equiparação,
A própria paradigma indicada foi ouvida como testemunha do reclamado e esclareceu quais eram as funções que ela desempenhava, que eram diferentes da do autor. A modelo atendia pessoa física e jurídica, o reclamante atendia apenas pessoa física e, além disso, a paradigma substituía o gerente geral em suas ausências. Então, eu mantenho a proposta de voto com esses fundamentos. Doutora Olívia? Eu vou acompanhar, porque com relação ao desvio de função, está comprovado nos autos que desde o início do contrato exerceu a função de gerente comercial. Então, e com relação à equiparação, não há que se falar em desvio de função, nem acúmulo, né? Em relação à equiparação salarial, o próprio modelo põe uma pá de cal em cima, fala que as funções eram diferentes. Então, estou acompanhando. Doutor João Bosco? Estou de acordo, pleno acordo. A unanimidade prevalece o voto na forma proposta pela relatora. Obrigada, bom dia. Obrigada, senhora doutora. Processo número 17 da pauta é o RO número 10.515.21/2016. Sequente São Leonardo Lombardi de Oliveira e MRS Logística S.A. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Leonardo de Sá Manteia, pela recorrida MRS 17. Tem a palavra a relatora. Eu conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes, no mérito, nego provimento ao recurso do autor, dou parcial provimento ao da reclamada, para excluir a condenação aos pagamentos de indenização por dano moral, foi arbitrado em R$20 mil, diferença adicional noturna e reflexos pelas horas laboradas após as 5 horas, limitar a apuração de horas extras devidas pela inobservância da hora fixa noturna, aquelas laboradas entre 22 horas e 5 horas. Mantém o valor da condenação porque ainda é compatível. 10, 15 e 15. Com a palavra, doutor. Excelentíssima desembargadora presidente, excelentíssima relatora, demais componentes da egrégia turma, meus respeitosos cumprimentos. Em vista do voto da eminente relatora, que atende às expectativas da empresa, eu aguardaria o primeiro voto divergente. Doutora Maria Olívia. Doutora Olívia? Eu acompanho. Doutor João. Eu 10, 15 e 15, né? Eu estou de acordo também. Então prevalece a unanimidade, doutor. Obrigado, excelência. Processo número 23 da pauta é o ROPS número 11.170.15/2016. Recorrente a Mali Metal Leve S.A. e Pedro Luiz da Rocha, recorridos os mesmos. Inscrito para a sustentação oral, Dr. Edson Antônio Fiuza Gutierrez, pela recorrente Mali 23. 23 da pauta tem a palavra a relatora. Eu conheço dos recursos interpostos pelas partes. No mérito, dou provimento ao da reclamada para afastar a condenação ao pagamento de minutos extras in itinere e reflexos. Nego provimento ao recurso do reclamante. Com o provimento da reclamada, restam improcedentes os pedidos, invertendo os ônus de sucumbência. Os honorários periciais fixados em R$ 937 serão suportados pela União, na forma da Resolução 66/2010. As custas passam em cargo do reclamante isento porque é beneficiário da justiça gratuita. Aguardo o primeiro voto. De acordo. Bom, doutor João. Estou de acordo. A unanimidade prevalece. Tem outro da doutora? Tem sim, doutor. É o 36 da pauta. Obrigado. É o RO número 10.719.58/2015. Recorrente é Carolina Estevão Sacramento e recorrido Vini Comércio de Calçados Limitada ME. Inscrito para a sustentação oral, Dr. Edson Antônio Fiuza Gutierrez, pela recorrida Vini 36. 36 da pauta tem a palavra a relatora para a súmula do seu voto. Eu conheço e nego provimento. Doutor, aguarda. Então, que a justa causa, como proposta por Sua Excelência, seja preservada. Estou de acordo. Eu também. A unanimidade. Bom dia, obrigado. Bom feriado a todos. Só me permite aqui trazer um voto de congratulações, doutora Emília Facchini. Hoje eu me lembrei. Aniversário dela, Nós vamos fazer. Vamos fazer, então. Vamos falar que o senhor propôs. Todos nós juntos. Todos nós juntos e unidos propusemos. Vamos mandar para ela. Vamos mandar para ela, então, o voto. Obrigado, hoje é aniversário dela, nós já. Obrigado. Põe assim no voto, com desejo de muitas ilhas. Ela vai entender. Ela vai entender direitinho aquelas ilhas, né? Viu? Assim, a turma, com votos de feliz aniversário, depois parênteses. E desejo de muitas ilhas. Ela vai entender o que é.
não está conseguindo. Ilhas de prazer. Se puder colocar uma prancha assim do É lado. bom uma pranchinha. Assim. Põe pequenininha. Não, é vai porque ser- eu expliquei que é que a doutora... Manda pra senhora, ver se ela Tá, assina. pode mandar, eu assino. Alguém se pedido aí, gente? Obrigada. Com a nossa adesão, com a adesão do MEP, porque ela falou que nós conversamos muito, falou que na vida a gente tem que ter ilhas de prazer, no meio dessa trabalheira e dessa coisa. Então, por isso que desejar ilhas para ela no dia do aniversário dela é uma coisa muito boa. Não, então não. A gente vai fazendo pequenas ilhas perto do continente. Nós vamos criando ilhas. Viu? Temos que criá-las. Canseira. Tá? É. Canseira total. Obrigada ao senhor, doutor. Obrigada. Tem que ficar criando. Processo número 6 da pauta é o RO número 10.236.8/2015. Os recorrentes são TRD Serviços de Administração Limitada e Alexandre Carlos Martins, recorridos os mesmos. Inscrita para sustentação oral, doutora Camila Morato de Araújo, pelo recorrente TRD Serviços. 6. Bom dia. 6 da pauta. Bom dia, doutora. Com a palavra a relatora para a súmula do seu voto. Deixa eu achar que esse aqui não trouxe impresso. Não, isso aí, eu não sei, depois daquele papel, tô com medo até de olhar para essa banana. Eu conheço dos recursos ordinários, no mérito do parcial provimento ao da reclamada, para fixar que a apuração das horas extras deferidas observará o módulo semanal. Afastar a condenação ao pagamento de horas extras interjornadas e reflexos. Excluir a condenação ao pagamento de férias mais 1/3 do período 2013-2014. Nego provimento ao recurso do reclamante. Mantido o valor da condenação. Só uma a desconsideração da jornada 12/36 mantida? Desconsideração da Da jornada 12/36? Vou procurar aqui no voto. Normalmente eu trago impresso para facilitar para olhar essas questões, mas esse não veio. Está no recurso do reclamante? Reclamada. Reclamada. Estou vendo aqui. Isso Mas não comprovou que a jornada aqui. registrada É falta da norma coletiva. A míngua de ACT específico e tal. Falta de autorização, instrumento Os coletivo. ACTs trazidos com a defesa permitem, nessa parte aí foi negado provimento. Essa jornada 12/36, em muitas situações, eu admito. Agora, caso de motorista... Eu também admito, quando é caso de hospital, que é uma jornada tradicional há décadas para Vigia, eles, é outra hospital. coisa. Vigia. Agora, motorista aí... ela trouxe um acordo coletivo, né, doutora Maricela? Só que você não consegue identificar o objeto social da empresa, porque não tem um contrato social com explicitação do objeto, vai ver se ela se aproveita desse acordo. É exatamente isso, que a empresa não juntou todos os instrumentos coletivos que, porventura, tenham vigorado durante o contrato de trabalho firmado com o autor. Os que estão aqui são anteriores ao vínculo. E o único acordo coletivo contemporâneo ao período trabalhado é o autuado sob D625, então, mas ele não consta a previsão dessa jornada de 12/36. Então, colendo turma julgadora, ilustres embargadores, ilustres representantes do Ministério Público, nobres colegas advogados. Então, vou fazer uma sustentação referente a 2 pontos do recurso, que é referente à reversão por justa causa e à desconsideração da jornada 12/36. Porque, conforme citado, a reclamada foi condenada, considerando que não há um objeto social. Após a sentença, a reclamada juntou aos autos o contrato social, em que demonstra o objeto social da empresa e os instrumentos coletivos anexados. Inclusive, após foi realizado atas de assembleia em que deu continuidade, não foi feito acordos coletivos, mas que houve continuidade com o próprio STTR no Ministério do Trabalho e Emprego. Diante disso, não há dúvidas que deve ser aplicado o acordo coletivo anexados, acho que folhas 191 dos autos, pois, como sabe, o acordo coletivo trata-se da realidade entre empresa e os sindicatos dos empregados, que representam a categoria. Diante disso, não há necessidade de verificação da atividade preponderante do contrato social,
considerando que a empresa é signatária dos acordos coletivos, obrigando-os a cumprir. E na cláusula 9ª dos acordos coletivos, permite a jornada 12 por 36. Diante disso, requer a forma da sentença primeva para dar provimento ao recurso ordinário e aplicar o acordo coletivo entre os sindicatos dos empregados e reclamado, julgando improcedente o pedido de desconsideração da jornada 12 por 36. E ainda da reversão da dispensa por justa causa, que também deve ser revista, pois não há motivos para reverter uma justa causa onde um empregado brigou com seu colega de trabalho. Literalmente, assim, desculpa a palavra, mas ele saiu na mão, na porrada, dentro de um hospital, dentro do Odilon Beres, com o seu colega de trabalho. Ele agrediu o colega com uma chave e foi agredido com um rádio. Então, diante disso, também deve ser verificado, pois isso não é inaceitável em seu ambiente de trabalho, agressões. Assim, pede para ser reformado o recurso, considerando que causar tumulto e confusão no ambiente de trabalho não deve ter sua justa causa reformada, considerando a gravidade do fato ocorrido em um hospital. Obrigada. A questão da jornada eu já esclareci. Agora, no voto, é mantida a condenação com outros fundamentos, e inclusive abordada essa questão aí da alteração, 50ª alteração contratual. Mas é aquele fundamento que eu já explicitei, eu já resumi para a senhora, é a questão de não serem contemporâneos. E o único CT contemporâneo ao período contratual do autor não consta essa previsão dessa jornada. Agora, com relação a justar a causa, o que saiu da prova, realmente ele se envolveu na briga, mas ele agiu em legítima defesa. Ok, obrigada. O outro motorista é mais brabo do que ele, pelo que consta. Doutora Olívia. A prova é nesse sentido mesmo, foi legítima defesa, né? Ele se defendeu. Então, a testemunha disse que o outro era violento, inclusive, o que se envolveu na briga com ele, que seria agressivo, enfim, então, se ele não se reagir, ele ia tomar couro lá dentro do hospital. E ele tinha que reagir mesmo, depois ele foi agredido. Ela disse sair na porrada, mas ele ia perder. Que é a expressão que não deve usar muito sustentação oral. Aqui nós somos bem liberais. Não tenho que desculpar, não. Mas é jovem, de outra vez, usa uma coisa mais bonita. Não precisa ser chique, não. Tá? Tá bom. Estou falando até porque tem os meninos ali atrás. Não acontece nada. Não muda, não muda. Eu estou só dizendo porque é jovem. Tá, desculpa. Porque numa outra turma de gente mais velha, nós somos também jovens. O pessoal pode assustar. Certo, eu, tá vendo? Não, viu? Tá bom? Tá, obrigada. Bom dia. Não preocupa, não. Tem problema nenhum aqui. Nenhum. Zero problema. Eu estou dizendo só para as outras sustentações e porque tem dois rapazes ali para orientá-los. Tá bem? Tá bom, obrigada. Tá bom? Bom dia. Obrigada. No mais, muito boa sustentação. Tá de parabéns. Viu? Boa sorte, muito sucesso. Obrigada.